O filtro biológico que eu vou mostrar hoje é o conceito utilizado na grande maioria dos lagos profissionais. É um sistema mais eficiente para água cristalina e peixes saudáveis. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas constrói esse sistema de forma completamente errada. É lamentável. A verdade é que milhares de pessoas investem bastante dinheiro no seu lago ornamental e acabam enfrentando problemas como água verde, excesso de algas, mau cheiro, acúmulo de sujeira, peixes doentes e manutenção constante. Pessoal, o motivo quase sempre é o mesmo: um sistema de filtragem mal dimensionado. Nesse vídeo, você vai conhecer como funciona um filtro biológico profissional, utilizando uma caixa d'água. Sistema de filtragem empregado amplamente nos projetos de alto padrão, devido à sua eficiência, facilidade de manutenção e alta capacidade biológica. Você vai aprender agora como esse filtro é construído, como é feito o dimensionamento correto, como instalar as tubulações hidráulicas, qual o posicionamento das bombas, como funciona a captação por superfície, quais as principais e melhores mídias biológicas e por que esse sistema mantém a água cristalina durante muitos anos. Então assista até o final, porque as últimas informações são justamente a que fazem a diferença entre um lago comum e um lago verdadeiramente profissional. O filtro biológico não serve apenas para retirar sujeiras. Sua principal função é manter o equilíbrio biológico da água e manter o lago totalmente saudável. Esse processo é conhecido como ciclo do nitrogênio. Dentro do filtro vivem as bactérias nitrificantes, benéficas para o lago, responsáveis por transformar substâncias nocivas e tóxicas produzidas no lago e pelos peixes em compostos e condições menos agressivas ao sistema. É exatamente por isso que projetos profissionais sempre começam pelo dimensionamento da filtragem e não pela decoração do lago. Daqui a pouco eu vou mostrar como calcular o tamanho correto do filtro, tá? E é aqui que a maioria das pessoas falham em seus projetos. A utilização de uma caixa d'água oferece inúmeras vantagens técnicas. Como filtro, oferece grande volume interno, permitindo excelente retenção mecânica e enorme capacidade para as mídias biológicas. Além disso, apresenta ótima vedação, possui alta resistência estrutural, facilidade de manutenções, possui baixo custo e pode ser facilmente escondido sobre decks de madeira no jardim. Quanto maior o tempo de permanência da água dentro do filtro, melhor será o seu desempenho biológico no sistema. Por isso, as bombas não podem parar a nenhum momento, devem funcionar continuamente. Se esse conteúdo está te ajudando a entender mais sobre filtro biológico, já deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo explicativo como esse. O filtro é enterrado e instalado no mesmo nível do lago, como se fosse dois vasos comunicantes. A água entra no interior do filtro pela superfície, através das bombas que ficam lá no fundo do filtro biológico. Dessa forma, a água passa por todos os elementos filtrantes e é devolvida ao lago limpa, cristalina e saudável, retornando por cascatas, quedas d'água ou bocais de retorno no lago. Um erro muito grave, pessoal, é desligar o sistema para economizar energia elétrica. Todo esse processo acontece durante 24 horas por dia e sem interrupção. É no filtro onde ficam as mídias biológicas responsáveis pela fixação de colônias de bactérias benéficas para o sistema. Quanto maior a área superficial da mídia,
maior será o tratamento biológico no lago. Agora eu vou apresentar como é construído e como funciona o filtro biológico em caixa d'água nos lagos ornamentais. Aqui está o lago e aqui está o filtro biológico. Vocês podem notar que ele é enterrado e está no mesmo nível do lago, como se fosse dois vasos comunicantes, né? Então, a água, ela entra dentro do filtro pela superfície, aqui na captação. Tá. Vocês podem notar que aqui tem um orifício, aqui é o ladrão, onde expulsa a água devido a uma chuva forte. E também temos a boia de reposição, né, que ela vai gotejando a água devido à evaporação normal, né, que tem o sistema. O filtro ele é escondido com um deck de madeira, né? Então, a primeira filtragem aqui é a filtragem mecânica, ok? Ela é responsável por reter as partículas grossas, como folhas, raízes de plantas, até resto de ração que possa vir cair aqui no filtro. E depois é fácil de retirar para fazer a limpeza e as manutenções, né? A segunda etapa da filtragem é a filtragem química. Ela é responsável por retirar odores, né? O cheiro que fica no lago, tá? Logo após tem a filtragem que é a mais importante, que é a filtragem biológica, tá? Todos esses pontos aqui é a filtragem biológica. E aqui tem as duas bombas. Elas são responsáveis, né, por sugar a água que fica no lago, né, passando por todos os elementos filtrantes, e ela é devolvida novamente para o lago, em formas de cascatas, se for o caso, ou bocais, né, de retornos em pontos estratégicos dentro do lago, ou também pode ser dentro de uma piscina bionatural, ok? Então, esse aqui é o filtro biológico profissional em caixa d'água, ok? Um dos maiores erros na construção de lagos ornamentais é dimensionar errado o filtro. Não existe um tamanho único de filtro. Cada lago precisa do tamanho ideal para dar conta do sistema. O dimensionamento correto do filtro depende de diversos fatores. O volume total do lago, a quantidade e tamanho dos peixes, alimentação diária, incidência solar no lago, presença de plantas aquáticas e o objetivo do projeto, né? Se a obra será um lago para banho, né? Ou um lago com muitos peixes. Mas para servir como referência e regra, podemos manter como dimensionamento uma porcentagem aproximada entre 8% a 10% o volume total de água no sistema, garantindo estabilidade biológica e capacidade de tratamento suficiente para suportar a carga orgânica ao longo dos anos. Projetos com carpas ornamentais, por exemplo, exigem filtros maiores devido à elevada produção de resíduos desses peixes no lago. A eficiência do filtro depende diretamente da hidráulica. Cada volume de lago tem o diâmetro certo da tubulação. Todo esquema hidráulico precisa ser dimensionado corretamente para evitar perdas de carga. Tubulações mal dimensionadas reduzem a vazão das bombas e aumentam o consumo de energia. Outro ponto fundamental é a captação de superfície. Ela remove folhas e toda a sujeira acumulada que fica na superfície da água, enviando tudo para o interior do filtro, removidas pela filtragem mecânica, como eu já falei. Quanto maior for o dimensionamento correto do tubo de captação, menor será a carga
sobre a filtragem física no filtro. Pessoal, presta atenção nesse detalhe. É o filtro que distribui a água já limpa para os pontos no sistema. São divididos em dois pontos. Uma linha hidráulica que vai para os equipamentos do lago, como o filtro V e o ozônio, e outra linha vai para a movimentação, né, dentro do lago, né, para dar movimentos estratégicos e oxigenação, né? Você pode colocar uma cascata, você pode colocar bocais de retornos que fazem esse papel, ok? As bombas trabalham continuamente e não devem ser desligadas a nenhum momento, pensando tanto na eficiência hidráulica quanto na facilidade de manutenção. Elas precisam operar, como eu já falei, 24 horas por dia, consumindo pouca energia e oferecendo alta confiabilidade ao proprietário. Hoje existem no mercado bombas econômicas para lagos ornamentais. Para a vazão correta das bombas, devemos considerar a altura manométrica, se você quiser enviar para uma cascata, por exemplo, o diâmetro correto da tubulação, curvas e conexões, perdas hidráulicas e o volume total do lago. As bombas são instaladas no fundo do filtro ou em uma casa de máquinas próxima ao lago. Bombas mal dimensionadas reduzem a eficiência da filtragem. O equilíbrio entre todos esses fatores é o que diferencia um sistema profissional. As mídias biológicas são responsáveis por manter as bactérias vivas. O filtro deve sempre estar com um fluxo constante de água, garantindo oxigenação para as bactérias nitrificantes. Quanto maior a área superficial da mídia, maior teremos a população de bactérias e mais eficiente será o tratamento biológico no lago. Nunca escolha uma mídia apenas pelo preço. Avalie sempre a sua porosidade, capilaridade, durabilidade, resistência mecânica, eficiência comprovada e a facilidade de limpeza. Uma boa mídia pode permanecer no seu lago durante anos, sem a necessidade de substituição. Ela representa um investimento no equilíbrio biológico do seu lago. Essas aqui são as mídias que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é um anel de cerâmica, mais conhecido como Bioglass, ok? Uma mídia muito boa e bastante utilizada nos projetos de lagos e piscinas bionaturais. Essa aqui é outra mídia em cerâmica, só que ela é em cubinhos, tá? Elas são facilmente colocadas em bags no interior do filtro, né? Elas são colocadas uma sobre as outras e ficam bem acomodadas, tá? E uma baita mídia, uma excelente mídia, né? Ela tem boa capilaridade, boa retenção de água, né? E a porosidade excelente. Inclusive essa aqui, ó, é a zeólita natural. Ela tem todas essas características, inclusive eu uso bastante nos meus projetos. Esse lago aqui atrás, né, não dá para ver, mas é todo com essa mídia biológica, tá? Então, um lago profissional não depende apenas da beleza do paisagismo, das plantas, né, das rochas, né, as pedras do lago, dos peixes, tá? O verdadeiro segredo está escondido dentro do filtro biológico, tá? Principalmente dentro dessas mídias de filtragem, ok?
É ele que mantém a água cristalina, né? Reduz a manutenção, protege os peixes e garante a estabilidade do sistema do seu lago ornamental. Quando o filtro é corretamente dimensionado, né, bem estruturado, instalado seguindo os critérios técnicos, o lago se transforma em um sistema equilibrado, saudável e muito mais fácil de cuidar. É exatamente isso que diferencia um projeto amador de um projeto profissional. Se esse vídeo agregou valor a você, se inscreva no canal e já assista a outros vídeos explicativos que possa te ajudar no desenvolvimento do seu lago. Toda semana compartilho conteúdos valiosos e técnicos para ajudar você a construir o seu lago de alta qualidade, com segurança e excelência, com resultados duradouros. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.